Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. Um abraço a todos vocês, um abraço em particular aos meus amigos do Face, às pessoas que me acompanham, aos trabalhadores da nossa casa Caminho de Damasco, em Votuporanga, e aos meus clientes, psicoterapeuta, psicanalista que sou. Tenho aí vários clientes em Votuporanga, na região. Um abraço a vocês, e eu estou aqui nesse momento tão difícil para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de orientação. Afinal de contas, nós vivemos momentos muito difíceis e todos sabem por quê. A gente tem gravado alguns vídeos falando do coronavírus, falando desta pandemia, e a gente tem percebido a aflição no coração dos indivíduos. Então a gente tem encontrado um tempo para gravar alguns vídeos mais cultos, apenas para nós fazermos uma reflexão. E eu gostaria de, no vídeo de hoje, se vocês me permitem, eu acredito que sim, lembrar que nós temos um livro recém-lançado pelo Espírito Alves, chamado Os Pacificadores. E nesse livro, Os Pacificadores, o Espírito aborda vários temas, mas principalmente o Espírito fala desses guardiões da humanidade, como esses pacificadores, que têm justamente essa função de pacificar o planeta, estão agindo para ajudar a humanidade. Eu me lembrei aqui do livro, nem estava na programação eu falar sobre isso, mas às vezes a gente tem a impressão, e é só uma impressão, viu? É só uma impressão, não levem isso a sério porque não é real, mas nós temos a impressão que nós estamos sozinhos. Eu já ouvi gente dizendo assim, mas eu acho que Deus nos abandonou, né? Outras pessoas que usam um linguajar diferente, porque são de outra religião, outras religiões, dizem assim, mas isso deve ser obra do demônio. E no livro Os Pacificadores, nós vamos encontrar ali explicações muito coerentes, muito importantes, a respeito de como esses guardiões da humanidade trabalham em favor da própria humanidade. Quando nós usamos o termo guardião ou guardiões, esse termo ele é um termo genérico, tá? Só para vocês entenderem. Nós vamos ter desde o guardião como sendo o espírito guardião de alguém, o espírito protetor, como nós vamos ter o guardião de uma cidade, como nós vamos ter o guardião de um país, como nós vamos ter um guardião ou um grupo que tomam conta do planeta, do orbe, das galáxias, assim por diante. Então, fica feita a divulgação, fica feita a propaganda. Nessa época a gente não pode sair de casa. Você entra lá no site da editora, peça o seu livro chega, você lê, vale a pena a reflexão. Bom, já que nós estamos falando em reflexão, eu separei aqui 5 perguntas. 5 perguntas que eu acho que a gente deve fazer nesse momento de isolamento social. Porque eu tenho percebido que um dos grandes problemas do coronavírus é justamente essa necessidade da gente se isolar, né? O que mais as pessoas perguntam e se perguntam é: o que é que eu vou fazer em casa, né? Eu vou dormir, eu vou ver televisão, o que é que eu faço? E eu acho o seguinte, meus irmãos, tudo na nossa vida é oportunidade de crescimento. Tudo na nossa vida é oportunidade de avaliação, de autoconhecimento. Então, nessa gravação de hoje, nessa gravação bastante informal, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente deveria, ou a gente deve, fazer 5 perguntas. 5 perguntas principais, enquanto estamos em quarentena. Você que está aí na sua casa, você que não pode sair, a não ser aqueles casos, claro, que são liberados, você que não pode sair, que tem que ficar na sua casa de quarentena, reflita comigo. Reflita nessas 5 perguntas. Primeira, por que é tão difícil para mim ficar em casa? Qual é o problema de ficar em casa? É claro que aqui eu vou fazer uma explicação genérica. Veja bem, essas 5 perguntas que eu estou propondo no nosso vídeo é para você refletir, ok? Eu não vou responder objetivamente nenhuma pergunta. Eu vou aqui convidar você a pensar a respeito. Então a primeira pergunta é essa: por que é tão difícil para mim ficar em casa? Supondo, por exemplo, que na minha casa estão as pessoas que eu amo. Supondo, por exemplo, que a minha casa é o meu reduto.
Supondo, por exemplo, que na minha casa é onde eu faço o evangelho do lar, é onde eu encontro respaldo, é onde eu me sinto seguro. Se tudo isso é verdade, por que é tão difícil ficar na minha casa? A gente precisa parar para pensar. Quantas e quantas pessoas eu conheço, e aqui não é uma crítica, é uma análise, é uma reflexão, que levantam de madrugada para trabalhar e chegam em casa à noite, quando os filhos já estão dormindo, sem a menor possibilidade de fazer uma refeição junto com os familiares, sem a menor possibilidade de brincar com os filhos, sem a possibilidade até de conversar com a esposa. E vejam bem, há pessoas que não têm outra opção, que estão pegando o metrô em São Paulo às 5, às 6 horas da manhã. Mas há tantas e tantas outras pessoas, porque eu as conheço, que, por exemplo, vivem para o trabalho. São pessoas que nem precisam de tanto, já têm uma vida material relativamente confortável. São pessoas que já têm um patrimônio considerável. E aí a gente fica se perguntando, e por que tem que trabalhar tanto? Será que é uma fuga? Será que você que trabalha demais não está fugindo de alguma coisa? Será que você tem uma dificuldade de olhar para si ou de olhar para as pessoas que vivem com você? Então, esta é a primeira pergunta. Por que é tão difícil ficar em casa? Segunda pergunta. Com essa pandemia, com o coronavírus, você já se perguntou? Os meus valores continuam os mesmos? Quais são os seus valores hoje? Pare para pensar. A pessoa que tem uma BMW, um carro 0 km, um carro importado, ele vai ficar na garagem. Da mesma forma que alguém que tem um Corcel 2. Perdão, quem tem um Corcel 2 está nada contra o Corcel 2. Poderia dizer Fusca, qualquer outro carro. O que eu estou querendo dizer é que está igual para todo mundo. Se você tem um limite financeiro e poderia passar o final de semana na prainha da sua cidade, e uma outra pessoa poderia passar o final de semana na Disney, ambos vão ficar em casa. Você que valoriza ao extremo cuidar do seu corpo, você que valoriza ao extremo estar no shopping center, você que valoriza ao extremo passear de um lado para o outro, a pergunta é: os seus valores continuam iguais? Eu espero sinceramente que todos nós reavaliemos os nossos valores neste momento de pandemia. Terceira pergunta, que também é uma reflexão, já que você está aí na sua casa sem fazer nada. Como eu vivi até aqui? Talvez, meus irmãos, esse seja um momento excelente para você olhar para trás, independente da sua idade, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu não sei quanto tempo da sua vida você já viveu, mas é um momento propício para você olhar para trás e se perguntar: o que é que eu fiz até aqui? O que é que eu fiz até aqui? Se por uma infelicidade da vida, se por uma razão qualquer, eu morresse hoje com essa pandemia, eu sairia da vida feliz? O que é que eu fiz até aqui? É uma reflexão que poucos de nós fazemos. É preciso que todos nós façamos, com pandemia ou sem pandemia, esse retrospecto de vez em quando na nossa vida. Como eu estou vivendo? O que eu construí de sólido da minha existência até o presente momento? Essa é a terceira pergunta. E a quarta é muito semelhante com esta, só que o pensamento é para frente. Como eu vou viver daqui para frente? O que vai mudar na minha intimidade? Agora a pergunta não é o que vai mudar no mundo. Tem se falado sobre a pandemia, das mudanças, os problemas econômicos que isso vai gerar. Tudo bem, a gente já debateu esse assunto. Mas a pergunta agora é: o que é que você vai fazer da sua vida daqui para frente? A sua intimidade. Como é que você vai se posicionar frente à vida diante de tudo isso que está acontecendo? Você entendeu? E por fim, a última pergunta: será
que eu preciso me preocupar mais com o meu lado espiritual? Eu considero, meus irmãos, essa última pergunta como a mais importante das 5. Será que eu preciso me preocupar mais com o meu lado espiritual? Como terapeuta, como psicoterapeuta, sempre que posso, eu tenho conversado com os meus clientes, tentando fazê-los refletir o quanto muitas e muitas vezes estamos demasiadamente focando a nossa vida material. Das pessoas que eu converso, a gente vai percebendo, aqui nenhuma crítica, uma análise, o quanto as pessoas não têm, por exemplo, um sentido existencial. Qual o sentido existencial da sua vida? O que é que você faz que te coloca mais próximo de uma espiritualização? Não se trata apenas de ter uma religião. Não se trata apenas de frequentar um templo religioso. Não é exatamente disso que eu estou falando, mas o tempo que eu me dedico à minha espiritualização. Então, pessoal, nesse momento, nesse período de isolamento social, entre as muitas perguntas que deveremos elaborar para nós mesmos, me parece que estas 5 são fundamentais. Faça isso e veja qual é o resultado. Tá legal? Muita paz, muito obrigado, fiquem com Deus.